Olá, que tal fazer uma viagem no tempo? Hoje a gente vai mergulhar num texto lá de 1889 para entender como se pensava sobre a obra do Espírito Santo naquela época. É uma visão, olha, fascinante que vai desde a criação do universo até o nosso coração. Vamos nessa? E o mais legal é que o texto já começa quebrando expectativas. Ele não vem com uma definição de dicionário, sabe? Começa com poesia. A ideia é a gente imaginar a influência do Espírito não como algo barulhento, tipo um trovão, mas como uma chuva fininha de primavera, aquela que cai em segredo e nutre tudo. É essa imagem de uma força gentil e vivificante que vai guiar a nossa conversa. Ok, e para a gente entender de verdade essa força, o autor nos leva lá para o comecinho de tudo, para a criação. A ideia é que, antes de qualquer coisa existir, o espírito já estava lá, sabe? Atuando. Era o poder fundamental que deu pontapé inicial em todo o cosmos. Aí o texto já joga uma pergunta pra gente, bem direta. Qual foi a primeiríssima mesmo, obra do Espírito de Deus que a Bíblia mencione? E a resposta, nossa, ela nos transporta para um cenário de caos total, primordial. Antes de existir luz, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele já estava lá, ativo. Mas o que significa exatamente isso, se movia? O que esta palavra quer dizer de verdade? É aqui que essa análise de 1889 fica genial. Ela mostra um detalhe incrível. A palavra original em hebraico para mover-se não tem a ver com um poder caótico, não. É algo muito mais terno. Pensa na imagem de uma galinha chocando os ovos, sabe? Aquecendo, protegendo para gerar vida. É uma visão do poder divino como algo que nutre, que cuida, não que destrói. Isso muda tudo, né? Bom, a partir desse ponto, o texto faz uma conexão, uma ponte que é fascinante. Ele argumenta que esse mesmo poder criador e vivificante que a gente viu lá em Gênesis é exatamente o mesmo poder que atuou na vida de Jesus. E essa conexão fica super clara aqui, olha só. O texto defende que a força por trás dos milagres de Jesus, tipo a expulsão de demônios, e também o poder que o trouxe de volta da morte na ressurreição, tudo isso vem da mesmíssima fonte, o Espírito. Ele é apresentado quase como o motor da ação de Deus aqui na Terra. Então, a gente já viu o Espírito agindo no nível do universo e na vida de Cristo. Agora, o texto nos convida a olhar para dentro, para nós mesmos. Como essa mesma força age na vida de cada um. A próxima parada é essa, a obra do Espírito no coração humano. E, segundo essa visão do século XIX, essa jornada interior tem 3 etapas bem claras. Começa com a convicção, depois isso leva ao consolo e, por fim, culmina na santificação, que é basicamente o processo de ser transformado, preparado para Deus. Vamos dar uma olhada em cada um desses passos. O primeiro passo, então, é a convicção. De acordo com essa passagem de João, o papel do Espírito aqui é mostrar a verdade sobre o pecado, sobre o que é justo e sobre o juízo. E olha, não é no sentido de uma acusação, sabe? É mais como acender uma luz, uma iluminação da verdade na mente e no coração. E aí, depois dessa revelação, o papel do Espírito muda. Ele deixa de ser aquele que convence para se tornar aquele que conforta. É uma virada de chave muito importante nessa jornada espiritual que o texto descreve. E é isso que nos leva a um dos nomes mais conhecidos do Espírito, o Consolador. A promessa, segundo o texto, é de uma presença constante, que não só traz conforto, mas que também serve como um guia, sabe? Uma orientação contínua na nossa jornada. Certo, mas se o Espírito oferece essa orientação, como é que ele faz isso na prática? É aí que o texto mostra uma conexão fundamental, a ligação entre o Espírito e a palavra escrita, a Bíblia. A ideia é que ele é o autor divino por trás de tudo. E que metáfora forte, hein? A palavra de Deus é chamada de a espada do Espírito. Isso já mostra que não é para ser algo passivo guardado na estante. É uma ferramenta ativa, dinâmica, poderosa, que o próprio Espírito usa. A pergunta óbvia que surge é: tá, mas como essa palavra divina chegou até nós? Se ela é a espada do Espírito, como é que ela foi, digamos, forjada e entregue para a humanidade? A resposta que o texto dá está toda no conceito de inspiração. A ideia central é que os profetas, os autores da Bíblia, eles não falaram por conta própria, da cabeça deles. Eles foram movidos, inspirados pelo Espírito Santo para transmitir a mensagem de Deus.
Ok, então a gente já viu o Espírito na criação, no indivíduo e na palavra. Agora, a parte final do texto amarra tudo isso. Ela vai explorar como o Espírito continua trabalhando através da comunidade de fé, ou seja, da igreja, que é vista aqui como um presente para todos. E dentro dessa comunidade, o texto foca muito na ideia dos dons espirituais. A mensagem principal aqui é de unidade na diversidade. Ou seja, os dons, as habilidades, podem ser um monte, todos diferentes, mas a fonte é sempre a mesma, e o objetivo também, trabalhar para o bem de todo mundo. Se baseando lá em Efésios, o texto lista alguns desses papéis, desses dons que o Espírito dá para a igreja. Tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Cada um tem uma função bem específica, mas todos vêm do mesmo Espírito e servem para construir, para edificar a comunidade. Só que isso levanta uma questão bem interessante. Pensa só. Depois que Jesus deu a ordem para espalhar a mensagem pelo mundo, por que os discípulos não saíram correndo e pregando na mesma hora? O que fez eles esperarem? A resposta é que a missão precisava de uma capacitação. Eles tinham que esperar. Esperar para serem, como diz o texto, revestidos de poder do alto. E isso é uma referência direta à vinda do Espírito Santo que tinha sido prometida. A tarefa era simplesmente grande demais para ser feita sem esse poder divino. E para fechar, o texto nos deixa com esse apelo final, que é um poema, mas que soa como uma oração. É um pedido para que essa obra do Espírito, que foi tão poderosa lá atrás, seja renovada hoje, agora. É um clamor por essa mesma graça que transforma tudo. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Quando a gente olha para essa interpretação lá do século XIX, que fala de um poder que cria, que capacita, que conforta e que une, a pergunta é: como essa visão de propósito e poder divinos conversa com o nosso mundo de hoje?